a sua intercessão, a sua oração, e que grandes coisas você pode ter certeza que Ele vai fazer na tua vida. Sempre começamos, né, nas lives falando que é uma oportunidade linda, porque agora a igreja é dentro da sua casa. Então que dentro do seu lar seja esse lugar onde você busca a presença do teu Deus. Sim, agora ao vivo no Facebook também, aqui no Instagram. De fato, nós estamos muito felizes mais uma vez por essa noite, por essa oportunidade. E eu sei que Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração. E com certeza nós vamos receber de Deus algo especial para a gente continuar caminhando, né? A gente sabe que os dias estão difíceis, mas o Senhor é fiel. A Bíblia nos garante que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então hoje é uma quinta-feira de adoração e intercessão. Então quem esteve orando ao Senhor por tudo aquilo que está acontecendo na sociedade, na nossa igreja, nas famílias, e você vai poder fazer parte disso. Lembre, né, separe um cantinho na sua casa aí. Talvez você está agitado ainda, chegando do trabalho, correndo, graças a Deus tem bastante pessoas entrando aí, então se aquiete aí, se organize, sente que pega você a sua espada. Pega a sua espada aí, está aqui, né? É o momento de nós falarmos com Deus, de nós colocarmos o nosso coração na dependência do Senhor, e com certeza Deus vai falar conosco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, e que você possa compartilhar esse vídeo. Marca aquele amigo, aquela amiga que talvez está desmotivado, está meio, chateado com tudo que está acontecendo, está preocupado com todas as notícias, todos os acontecimentos, né? Não são tão boas as notícias, mas o Senhor continua sendo bom. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. E a gente vai ter um tempo de oração, mas antes a pastora vai ler uma palavra, né, para a gente estar começando. Sim. E hoje vamos ter um convidado especial nessa live também. O pessoal que está no Instagram aí, quem está no Facebook, não sei se vai dar certo, mas no Instagram já tem um convidado especial para estar conosco nessa live aí. É verdade. Nós queremos agradecer ao Senhor, né? Deus, Ele tem confiado em nossas mãos, né, esse ministério que é a MISPA, Ministério Internacional Sarados para Amar. E nós somos muito felizes, né? Porque quando nós obedecemos, a gente percebe, né, como Deus, Ele é fiel. Então tem coisas que não estavam nem nos nossos planos, mas sempre teve nos planos do Senhor, né? E o nosso convidado especial de hoje é o pastor Vinícius. O pastor Vinícius também é o pastor da MISPA, e ele vai estar daqui a pouco entrando ali no Instagram ao vivo também. E hoje é um tempo muito especial. Abre a palavra do Senhor aí nos Salmos de número 42. Nós vamos ler este salmo do versículo 1 ao 4. Costumo sempre dizer, né? Todos os momentos em que você for ler a palavra dentro da tua casa, declara ela com muita alegria mesmo. Declara ela com muito amor, porque Deus é bom. Pastor Vinícius chegando aí. A paz, pastor. A paz, pastor. Tudo bem? Assim pra gente se ver. Amém. Já estamos ao vivo já. Os irmãos agora vão ler um texto conosco aqui. Salmos 42. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Abra sua Bíblia aí, querido, que está em casa. Você está no momento de prestar um culto ao Senhor. Salmos 42. Está escrito assim, a partir do versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Eu sei que havia uma grande alegria, né, quando você saía do teu lar para adorar o Senhor, como esse salmo declara, a alegria que havia no coração dessas pessoas para adorar o Pai. Só que agora você está dentro da tua casa, e que essa alegria seja a mesma alegria de quando você ia até o templo, quando você ia até o local onde você estava para adorar. Quero que você saiba, você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Ele poderia habitar em lugares maravilhosos, mas Ele decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. Então hoje é uma noite de adoração e intercessão.
E Deus, Ele tem uma palavra específica para o meu e para o teu coração. E eu sei que grandes coisas nessa noite vai acontecer. Já está acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar aos seus corações. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Então você que está entrando aí mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós acabamos de ler o texto inicial, Salmos 42. Coloca no comentário aí para a gente acompanhar juntos tudo que Deus vai falar nessa noite. Então que você se prepare o seu coração. Se conecte com a presença de Deus. Ele habita em você. Mas o dia a dia, a correria, a gente fica tão agitado que a gente esquece de lembrar-se do Senhor, de falar com Ele. Então é essa a oportunidade que Ele preparou. Então feche seus olhos, quero orar junto com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós unimos o nosso coração com todos aqueles que estão conectados nessa noite, dizendo muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em adoração, Senhor. Cada um está na sua casa, alguns estão no seu trabalho, mas todos com o mesmo coração de ouvir a Tua voz, de entregar o melhor ao Senhor, Pai. Entregar a nossa vida como um sacrifício vível e agradável a Deus, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder falar do Senhor abertamente, Pai. Graças nós te damos, Pai, por poder invocar o nome do Senhor e ver o Senhor trabalhando em nosso meio, trabalhando em nosso favor. Nós agradecemos, Jesus, por cada livramento que o teu povo viveu no dia de hoje, Pai. Aqueles que foram para o trabalho, aqueles que fizeram atividades dentro da sua casa, organizando as suas coisas, Pai, talvez fazendo uma limpeza, organizando os papéis, limpando a casa, limpando o quintal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos te louvar, Jesus, louvar pela tua fidelidade. Mesmo que nós, Pai, sejamos infiéis, tu continua sendo fiel, tu não mudou, tu não mudará. Assim nós cremos, Pai, tua palavra nos garante que o Senhor tem tudo sob o teu controle. Nós colocamos a cada família, Pai, representada nessa transmissão diante do Senhor, Pai. Toma nas tuas mãos o pai de família, a mãe de família, Pai, o profissional que está aí na sua casa, Pai, a criança, o jovem, o adolescente. Alcança a teu povo, Senhor, alcança a tua igreja, Pai, a igreja que está reunida pelos quatro cantos da terra, Pai. Há pessoas de longe, tão próximo talvez, mas que o Senhor nessa noite vai manifestar o teu amor, Pai, vai manifestar o teu cuidado e vai manifestar a tua fidelidade. Nós queremos te louvar, Jesus, porque nós somos gratos por termos um Deus que é vivo, um Deus que não está morto, um Deus que não está escondido, mas um Deus que está manifesto, um Deus que é perceptível, um Deus que é real, Pai, um Deus que ao andar pelas ruas se percebe a tua presença no nascer do sol, Pai. Tudo que acontece manifesta a tua glória. Por isso nós te agradecemos. Fazemos isso no nome de Jesus, Pai. Graças nós te damos em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está aí, glória a Deus, né? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Tem pessoas de bastante longe aí, glória a Deus para a Cristiane, está aí de lá de Noruega. Deus abençoe. Deus abençoe. Há pessoas de diversos lugares, acho que já tem gente de Portugal aí, tem gente da Suíça, tem gente do Chile, tem gente de vários lugares. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida, a família, o trabalho, que o Senhor prospere ricamente a vida de vocês. E hoje o Senhor quer falar conosco. Amém? Se você tem sede da palavra, coloca amém aí no comentário. Se tem sede da vontade da presença de Deus, coloca amém no comentário. Você vai perceber que a distância não é suficiente para nos separar. A distância não é suficiente para nos distanciar. A gente tem o privilégio de estar próximo de pessoas muitas vezes e passa tão rápido. Você encontra pessoas tão queridas que passa tão rápido o convívio com elas e você quer mais, você quer revê-las, você quer reencontrá-la. E hoje nós estamos juntos daquele que tudo pode. Amém. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nessa live você está tendo a oportunidade de sentir Ele batendo no seu coração, pulsando dentro de você. E Ele vai falar com você hoje. Ele vai ministrar coisas maravilhosas, vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu entendimento, vai trazer fé, vai trazer esperança e principalmente trazer uma palavra de direcionamento. Nós servimos a um Deus que nos direciona. Nós não estamos perdidos, nós não estamos desesperados, nós estamos esperando o Senhor falar. E hoje Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo aí. Você que está no Instagram, está no Facebook, receba essa palavra, queridos. Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus, pela palavra. Amém? Nós estamos muito felizes. O pastor Vinícius está conosco aqui nessa live. E eu creio que em São Paulo não está sendo diferente, né, pastor Vinícius? São muitas as dificuldades, muitos desafios, porque os templos estão fechados, né? Os prédios
físicos foram fechados, mas a igreja, ela é um organismo vivo. Glória a igreja, a ela está de pé, queridos. Você sempre faz parte da igreja, você pertence ao corpo de Cristo, você faz parte de um corpo que não vai morrer, porque aquele que é dono dessa igreja, aquele que é dono de você, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele está sentado acima de tudo, acima dos problemas, acima das decepções, acima de qualquer circunstância. Maior é o Senhor nas nossas vidas, e por isso nós queremos compartilhar com você. Daqui a pouco a gente vai estar orando um pouco mais, mas tem uma palavra já de início para a gente crescer nesse assunto do que Deus quer falar conosco. Nós precisamos receber de Deus uma palavra. Então abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, por favor. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Coloca aí no rodapé, por favor, no comentário aí, você que já abriu a sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 3. E prepara o seu coração, porque hoje Deus ele quer falar com você, amém? Grandes coisas Ele quer ministrar dentro de você, e eu tenho certeza que se você aplicar, se você não for somente um ouvinte, mas um praticante, você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. A pastora vai estar lendo aqui 2 Pedro. Não colocaram no comentário aí, estão vindo no Instagram, Facebook aqui, ó, coloca aí. Facebook aí, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 8. Essa versão? Sim. Versículo 8 e versículo 9. Deus é maravilhoso. Vamos lá? Todos já abriram? Ok aí? Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém, queridos? O texto é muito simples, mas ele é muito objetivo, porque ele nos faz refletir a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, ela não é tão complexa como parece muitas vezes, ela não é tão confusa como parece. Quando você entende que nós temos um desafio como igreja, você que está acompanhando essa live, e o desafio que é o tema dessa mensagem hoje, nessa quinta-feira de adoração e intercessão, um lugar para retornar, queridos. O tema da mensagem hoje é esse, um lugar para nós retornarmos. Note aí. Note aí na sua caderneta, um lugar para nós retornarmos. Esse lugar tem nome, querido, tem nome e tem endereço. Esse lugar tem nome e tem endereço. O lugar para nós retornarmos chama-se um lugar chamado arrependimento. Tanto eu quanto você sabemos quais são nossas falhas, nossos pecados, nossos defeitos. Não precisa que ninguém venha esfregar isso diante de você, nós sabemos. Mas a pergunta que fica no ar nesses dias, após essa leitura, existe um lugar para nós retornarmos ou não existe? Existe um lugar para nós revisarmos a nossa vida ou não existe? Quase sempre, quando você imagina que surgem situações difíceis, como está vendo agora, com essa problemática toda no país e no mundo, as pessoas tentam achar uma resposta. É por causa disso, é por causa daquilo. Todo mundo quer achar um motivo por que nós estamos vivendo isso. E a tendência do ser humano é achar algum culpado. Não, o culpado é o A, o culpado é o B, o culpado é o fulano, o culpado é o ciclano. E poucas são as pessoas que estão tendo nessa oportunidade a consciência de perceber que nós precisamos retornar para um lugar. Cada um de nós precisa retornar para um lugar chamado arrependimento. Por mais que nós não queiramos, tem muita coisa acontecendo aí fora, mas a visão crítica nos impede de olhar para nós. A gente olha para um lado, olha para o outro, encontra defeitos no A, encontra defeitos no B, mas dificilmente a gente para olhar para si e perceber que talvez a crise, a maior das crises, não é a situação que estamos passando aí fora, mas é uma crise interna, que só vai ser resolvida a partir de uma consciência e de um arrependimento genuíno. A visão, quando a gente imagina que nós precisamos retornar, não é uma visão de correr atrás de algo novo, não, é voltar para dentro. O processo de voltar para dentro de casa está acontecendo com pessoas que gostariam de estar em casa, outros não são favoráveis a ficar em casa, não gostam da ideia de habitar em família, não está acostumado.
Aquele marido talvez que ele acostuma a trabalhar e trazer o sustento e colocar comida na mesa, ele acha que isso é suficiente. Aquela esposa que sai para trabalhar e alimenta os seus filhos e acha que isso é suficiente e não entende que cada um precisa refletir. É mais do que chegado o tempo de nós refletirmos o lugar que nós fomos e o lugar que nós precisamos retornar. Talvez o lugar que você foi um lugar tão longe que você perdeu a capacidade de enxergar o caminho de volta. Você andou por caminhos tão sombrios que você perdeu as referências. Você não sabe mais se é para a direita, se é para a esquerda. Você andou. Te mandaram seguir adiante, andar para frente, prosseguir. E você perdeu a referência da humildade, a referência da submissão, a referência do afeto familiar, da troca de carinho com os filhos, a troca de carinho com a esposa, com o esposo, com os pais, com amigos, com irmãos. E nós nos tornamos pessoas difíceis de lidar. E agora está todo mundo dizendo que é somente a gente orar e vai resolver. E na verdade ninguém está dando uma atenção, ou poucas pessoas estão dando uma atenção para esse lugar chamado arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, é muito forte porque há uma indignação dentro do coração de muitas pessoas quando a palavra é arrependimento. Porque dá uma conotação tipo assim, eu falhei. Então, as pessoas elas não gostam de assumir que elas precisam se arrepender. É mais fácil bater na tecla e dizer, não, eu estou certo, tá tudo certo, tinha que ser assim mesmo, porque eu sou assim e as coisas têm que ser do meu jeito, do que elas olhar para trás e dizer, não, peraí, eu errei. Eu falhei, eu preciso me arrepender, eu preciso de verdade deixar com que esse arrependimento ele flua de dentro de mim. Só que muitas vezes isso nos custa a reputação. Por quê? Porque dentro de nós é muito melhor ficar como está. Não adianta, aqui a palavra ela fala, ela é bem clara, Deus é longânimo. O que Deus dá de paciência para mim e para você, irmãos, não está escrito. É o tempo inteiro ali as pessoas desobedecendo, fazendo a vida como elas querem, sabe? Simplesmente olhando para Deus como se Deus estivesse muito distante de você. E as feridas vão vindo e vamos ferindo o coração de Deus e vamos deixando com que o Senhor vai ficando cada vez mais triste comigo e com você. E o arrependimento que é bom, nada. E ele fala aqui, eu não quero que vocês pereçam. Essa palavra ela diz o seguinte, eu sou longânimo. Eu estou esperando porque eu não quero que vocês pereçam. O que eu quero é que vocês se arrependam. O que eu quero é que vocês olhem para trás e vejam tudo aquilo que você fez, que de verdade não agradou o meu coração, que feriu o meu coração. Por quê? Porque Deus ele conta comigo e com você. Ele chamou eu e você para um propósito. E muitas das vezes quando nós não vivemos o propósito pelo qual Ele nos chamou, nós simplesmente estamos errantes e desobedientes. E precisamos nos arrepender. Quantas vezes passa desapercebido pessoas falando mal umas nas outras. E não está nem aí, como se nada estivesse acontecendo. Sabe, o tempo inteiro matando pessoas no coração, como se o seu coração fosse um cemitério. E ali você começa a carregar um monte de defunto dentro de você. E tudo isso fere o coração de Deus. Por quê? Porque nós somos irmãos uns dos outros. Nós precisamos aprender a estender a mão e a graça. Entender que nós estamos ferindo o coração de Deus com as nossas condutas. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos, isso é verdade, mas isso não pode ser uma desculpa para mim e para você viver uma vida inteira errante e não se arrepender. Deus é tão longânimo que quando eu e você se arrepende, Ele é o primeiro a se inclinar e olhar e receber o meu e o teu arrependimento. Mas esse lugar eu e você precisamos retornar, sabe quando? Todos os dias. Nós precisamos estar neste lugar, realmente nos arrependermos todos os dias, porque nós somos falhos, somos pecadores e nós servimos um Deus que é santo, um Deus que é grande, um Deus que é fiel e longânimo. Aqui a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. A Bíblia aqui ela é muito clara nesse texto que nós lemos agora, segundo a Pedro 3. Você que está chegando agora, 8 e 9, eu vou ler de novo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você tem noção de que tudo Deus ele vai anotando?
Você tem noção de que Deus, ele vai esperando, ele vai te dando a oportunidade, ele espera, sabe? Ele é longânimo, ele fica ali, eu não quero que pereça, eu não quero que o meu povo sofra, eu só quero que eles se arrependam. E quando o arrependimento acontece dentro de mim e de você, é o suficiente para mover o coração de Deus para minha e para a tua vida. E tudo aquilo que estava torto, tudo aquilo que poderia perecer, o Senhor é aquele que ele vem e transforma e traz um retorno. Glória a Deus, estamos entrando bastante pessoas aí. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos hoje num culto especial de adoração e intercessão, né? Normalmente esse culto acontece presencialmente lá na MISPA e hoje, né, devido a tudo que está acontecendo aí, estamos online, mas você é muito bem-vindo a participar conosco e saiba que Deus já está falando. Amém. Quando a pastora falava a respeito de que Deus é longânimo, não quer dizer que ele esquece daquilo que você não resolve. Aquilo que nós não resolvemos, queridos, isso perdura, isso progride, isso avança, isso cresce. Então quando você vai pensar que esse lugar para nós retornarmos, chamado arrependimento, tá? Eu Kaique, a paz, Kaique lá de Portugal, de Alcochete, é um lugar que nós precisamos ter uma avaliação muito séria e muito verdadeira, porque senão você começa a caminhar com uma visão de que todo mundo tem que se corrigir, todo mundo tem que se arrepender, menos você. Menos você tem que chamar a sua responsabilidade. Deus nesses dias está dando para cada um de nós, para mim, para vocês aí, a oportunidade de olhar para dentro de si e saber quais foram os nossos maus caminhos. Quando você percebe a citação de 2 Crônicas 7,14, que todo mundo está usando, mas ainda existe uma dificuldade de entender que não é só buscar a Deus, não é só orar, mas é se arrepender dos maus caminhos. Então a igreja, você que é igreja, precisa entender quais foram os seus maus caminhos. Há coisas que foram coletivas e há coisas que são individuais, são pecados pessoais. Eu cometi, Davi falou isso, Salmo 51, eu pequei. Ele não terceirizou, ele não falou, mas foi o fulano, Natan errou, Joaquim errou, Manuel errou. Não, ele reconheceu a sua parcela, ele entrou por um caminho de arrependimento. Então não dá para correr mais, não dá mais para corrermos. Todos os sinais estão apontando que estamos muito próximos da volta de Jesus. E não é querer ser triunfalista ou até mesmo catastrófico, mas eu quero te conscientizar que esse lugar para retornar chama-se lugar chamado arrependimento. A igreja que não se arrepende, você que é a igreja que não se arrepende, você corre um sério risco de perecer e ficar no meio do caminho. Eu não estou falando da sua salvação, eu não estou tocando na sua salvação, porque isso é fé, salvação é dom de Deus. Mas imagine você viver uma vida atrelada a um monte de situações que não foram resolvidas, achando que o momento que nós estamos passando é a culpa do A, é a culpa do B, foi o carnaval, foi aquilo outro, e não entender a sua parcela. Cada um de nós tem uma parcela. Eu tenho uma parcela como pastor, a pastora tem uma parcela, você tem uma parcela como pai, tem uma parcela como filho, tem uma parcela como cristão. A sua parcela, ela é intransferível. Aquilo que cabe a você se arrepender, não dá para você terceirizar. Não, vou pedir para alguém orar por mim, vou pedir para alguém resolver para mim. Não, você precisa retornar. Nós precisamos retornar para um lugar chamado arrependimento. Em dias de geração da rede social, é muita gente falando muita coisa e não está entendendo a sua parcela de responsabilidade. Quando você faz como Davi, eu pequei, eu falei demais, eu ultrapassei a linha, eu falei aquilo que não deveria ter falado. Nós precisamos ter cautela, queridos, porque quando você expressa aquilo que você acha, aquilo que você tem como convicção, você pode estar ferindo pessoas. E hoje tem muita gente se ferindo, se degladiando, expressando a sua opinião. Então a minha opinião é mais importante do que a palavra. A minha opinião é mais importante do que a verdade. Jesus, a Bíblia diz que é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas chegaram no caminho, tropeçaram antes de conhecer a verdade. E simplesmente elas ainda não conheceram o que é a vida. O que é a vida com Deus? O que é a vida de você dar outra face? O que é a vida de você ceder para o irmão? E aí vem um contexto de muito acúmulo de amargura, muita deficiência em perdoar, muita deficiência em estender a outra face, andar mais uma milha. E nós estamos passando por uma dificuldade hoje que é generalizada. E essa dificuldade está fazendo as pessoas pensar um pouco mais, mas não é porque elas estão pensando que elas estão resolvendo. Talvez você está na sua casa aí, passando dias com seus filhos, passando dias com seus parentes aí, passando dias com os seus mais próximos de você, mas em nenhum momento está passando pela sua consciência que é uma oportunidade para se arrepender.
É uma oportunidade para dar as mãos, talvez, num momento qualquer, e pedir perdão de forma coletiva. Você vai pegar vários textos na Bíblia de momentos que os homens entenderam que o problema não era A, B, C ou D, mas era pecado. E o pecado, eles decidiram através do arrependimento. Deus está sempre esperando que nos arrependamos. Mas cabe a mim, cabe a você que está no Instagram, que está no Facebook, olhar para a sua vida antes de você tentar avaliar o que está acontecendo de forma macro, a grandeza do Brasil, as coisas terríveis que acontecem, que sempre aconteceram, mas hoje estão mais expostas por causa da rede social. Entenda a sua parcela e trabalhe em cima disso. Gaste um tempo voltando a um lugar que nós nunca deveríamos ter saído de lá. Mas pastor, como assim nunca deveria ter saído de lá? Ou talvez você nunca esteve lá. Nunca te trouxeram a consciência que você também tem coisas para resolver. Não é só o fulano, não é só o ciclano. Você talvez nunca se avaliou de forma crítica e verdadeira. Nunca falou sobre si mesmo de forma transparente. Talvez a vida inteira nossa foi uma vida de tentar encontrar culpados para tudo. O culpado para esse momento é o A, é o B, é o C. Eu quero te fazer você pensar que talvez esses maiores responsáveis somos eu e é você. Abre aí comigo Mateus capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 8. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que tem vários textos que elas vão chamar eu e você para o arrependimento. Deus, Ele de verdade quer ver isso acontecendo dentro de mim e de você. Então, em Mateus 3, versículo 8, está escrito o seguinte: deem frutos que mostrem o arrependimento. Como o pastor bem colocou aqui, não adianta só buscar, não adianta só pedir perdão, não adianta só se arrepender se você não tiver um fruto disso. O fruto, ele é conhecido. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, ao invés de dar fruto, estão dando galhos, sabe? Estão levando uma vida apática, uma vida aquém. Por quê? Porque ainda não entenderam que além de você pedir perdão, de você se arrepender, você precisa dar demonstrações, ou seja, frutos. Por exemplo, aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que roubava, que não roube mais. A palavra ela é clara. A Bíblia diz que quando Jesus ali ele teve um encontro com Maria Madalena, ele disse o seguinte, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca teve um pecado. E a Bíblia conta que dos mais velhos aos mais novos foram saindo. Mas depois Jesus chegou diante dela e disse o seguinte: vá e não peques mais. Ou seja, houve um arrependimento no coração daquela mulher. Então não adianta simplesmente a gente só falar, mas não tem nenhum tipo de fruto que mostre isso, que demonstre isso. Por exemplo, de repente eu não sei se hoje você falou mal de alguém, eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, que você precisa se arrepender nessa hora. Eu sei de uma coisa: Jesus ele está voltando. E isso não é história da avó, do vô, não. Jesus está voltando e Ele espera encontrar uma igreja que se arrepende, uma igreja que chama para si a responsabilidade. Porque é muito fácil dizer que é um ou outro, colocar a culpa nos governantes. Agora eu quero ver você olhar para dentro do teu coração e dizer: agora é comigo. O que eu estou fazendo para ver toda essa situação? De repente você já lançou palavras sobre a nação dizendo que o Brasil não tem jeito. Ei, tá na hora de se arrepender. O Brasil é do Senhor Jesus. A nossa nação tem jeito sim. Qual foi as palavras que você lançou que trouxe isso pro coração de Deus? O que você falou? Pecados que você não reconhece como pecado? Porque você falar mal, você colocar em dúvida o poder de Deus, isso é pecado, irmãos. Você olhar e achar que Deus não pode transformar a nossa nação, isso é pecado. Então o pecado está à porta. Foi dito ali para Caim, está à porta. Basta eu e você entender e dizer: eu vou fechar, eu não quero. Eu quero uma vida de arrependimento. Eu quero uma vida que dê frutos de arrependimento. Eu quero simplesmente olhar para mim e ver, me olhar no espelho e dizer: não, os meus lábios eles vão glorificar o meu Deus. Os meus lábios não vai ser para falar mal do meu irmão, da minha irmã, do governo, seja lá de quem for. Eu vou chamar a responsabilidade de deixar os meus lábios para adorar o meu Senhor. E com tudo isso vai se juntando uma bagagem de pecado, uma mala de pecado, e você vai carregando, e aquilo vai ficando pesado, e você não entende o que é. Chegou o momento de retornar para esse lugar chamado arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo.
Eu sei que essa palavra ela é forte. Antes de João Batista dizer o seguinte: deem frutos que mostrem o arrependimento. Sabe o que ele disse aqui no 7? Ele simplesmente virou e falou naquele tempo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, ele era um profeta que estava ali no deserto e ele precisava chamar atenção e ele teve que confrontar. E ali naquele momento ele disse: quem foi que ensinou vocês a fugir daquilo que está por vir? Deem frutos que mostram arrependimento. Se arrependa, chama para si. Ei, veja onde está o erro, vê o que está falando demais, o que está fazendo demais, o que é exagero. Porque se o pecado está te governando, isso significa que você é fraco nisso. Mas a Bíblia diz que quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Eu não posso deixar as coisas me governar. Eu tenho que entender que sou eu que governo, que sou eu que vou realmente fazer com que algo aconteça ou não, porque vai depender de mim. Vai depender de mim dizer: não, basta, nesse pecado eu não caio mais. Pecados de estimação. De repente você não tem 10, 15 pecados. Eu sei que nesse momento você vai colocar, né, a tua mente ali para pensar. Como assim? Eu acho que eu tenho 10, 15 pecados. Às vezes não tem não, irmãos. Às vezes é 2 que você não larga. Sabe, todo dia aquele mesmo? Todo dia fazendo aquela mesma coisa, virou estimação para a tua vida? É tempo de se arrepender. É tempo de se humilhar na presença de Deus. É tempo de pedir perdão. É tempo de perdoar. É tempo de mudar a história com o meu e o teu perdão. É tempo de se arrepender e de mostrar frutos, para Deus olhar para você e dizer: realmente os meus filhos estão arrependidos. Olha, falharam contra mim, pecaram, é verdade, mas eles estão pedindo perdão. Eles estão realmente pedindo perdão. E hoje, nessa noite, como um ato profético, nós vamos ter um tempo de perdão aqui. Nós vamos pedir perdão, nós vamos nos colocar na brecha nessa noite. Porque Deus, ele busca intercessores, homens e mulheres que se coloquem na brecha. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, mas nós também vamos pedir perdão pelo pecado do nosso povo. Nós vamos pedir perdão pelos pecados das nações. Nós vamos pedir perdão, e com esse ato de perdão, eu tenho plena convicção, Deus vai mudar a história. Ei, a peste tem que ir embora, a enfermidade ela vai ter que fugir da tua casa, porque agora o teu coração é um coração que perdoa. E que esse ato lá na cruz, por causa disso hoje eu e você estamos aqui. O perdão, ele é uma chave que gira na minha e na tua vida. E quando ele acontece, quando nós pedimos perdão ao Senhor, quando nós reconhecemos e nos arrependemos, ei, o Senhor, ele vem sarar a terra. Ele vem e perdoa o meu e o teu pecado. Ele te faz habitar em segurança. Mas para que isso aconteça, eu e você tem que entender: vou me colocar na brecha. Para de criticar quem está fazendo errado. Se coloca na brecha, se coloca no lugar daquela pessoa e diga: Deus, eu te peço perdão pelo pecado dessa pessoa. Vários homens da Bíblia você viu fazer isso. Com Neemias não foi diferente. Ei, se você realmente entender a chave poderosa que eu e você tem nas mãos, a gente consegue mudar essa situação. A gente consegue ver realmente a mão de justiça do Senhor sendo removida e agora estendendo a sua mão de misericórdia, porque o seu povo pediu perdão, se humilhou e entendeu que de Deus não se zomba. Não se zomba do nosso Deus. Quantas vezes pessoas têm zombado do nosso Deus, mas do nosso Deus não se zomba. Ele é poderoso, ele é fiel, ele é grande. Nós queremos aproveitar, né? A gente está no decorrer do culto ainda, o culto não encerrou e o pastor Vinícius está conosco aqui. Eu quero dar a oportunidade dele estar participando conosco nesse momento, né? Vamos tentar focalizar ele aqui, né? Na adoração, na intercessão. Nós vamos orar juntos nesse momento e você vai ter o privilégio também de participar desse tempo de oração, de intercessão. E o pastor Vinícius está aí, todos estão conseguindo ver o pastor Vinícius aí, né? Que Deus abençoe, pastor. Vamos juntos investir um tempo agora na oração. Eu queria que você nos conduzisse em oração, cada um na sua casa aí, vai participar desse momento junto conosco, intercedendo realmente por aquilo que está no coração de Deus, recebendo as cargas de Deus e levantando a voz mesmo, levantando um clamor para que o Senhor responda quanto antes, né? Em tudo que está acontecendo no mundo afora. Eu creio que são pequenas ações que geram grandes resultados. O perdão é uma chave poderosa, né? A gente sabe disso e às vezes a gente não usa tanto, porque a gente acha que a culpa é de um, a culpa é de outro, e não chamamos a responsabilidade. Então, pastor, nos auxilie nesse momento aí, intercedendo, orando, e todo mundo vai estar em concordância na sua casa, orando pelos mesmos propósitos.
Eu acho algo muito interessante que uma das referências de arrependimento é Davi, porque quando você cita, o pastor Paulo cita sobre Salmo 51, que fala que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então tudo começa a partir de uma criação de Deus a nos dar um coração totalmente novo, né? E eu acho interessante que o caminho do arrependimento é o quebrantamento. E o quebrantamento não são as lágrimas. O significado da palavra quebrantamento é reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu preciso me voltar para um lugar em Deus chamado arrependimento. E o arrependimento ele é diferente da culpa, porque a culpa a gente só se condena e a gente não busca o perdão de Deus. A culpa ela muitas vezes leva a gente a uma mentalidade de invalidar o que Jesus fez na cruz. Mas o arrependimento ele nos leva de volta para a cruz vazia e ela nos leva a receber o perdão de Deus. E é isso que em intercessão agora nós vamos retomar esse lugar, porque a palavra que eu tenho aqui, 2 Crônicas 7,14, diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos nossos caminhos e buscar a minha face, então eu, Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a partir dessa palavra, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos alcançar o perdão de Deus, e o Senhor sarará a nossa terra. Essa pandemia ela vai embora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, e nós queremos te glorificar, Senhor, porque não é a distância, não é nada que pode nos paralisar, Pai. Nós estamos entendendo como igreja, Pai, que nós somos a igreja, a pedra viva que o Senhor estabeleceu na terra, Pai. Em Ti nós nos movemos, nós existimos, ó Pai. E, Pai, em Ti nós cremos que vem toda a resposta, Senhor. Pai, como a palavra ela foi direcionada, uma palavra de arrependimento. Nós queremos entrar nesse lugar nessa noite, Pai, por meio de um coração quebrantado, por meio de um coração disposto a reconhecer que nós ferimos a Tua santidade. Nós pecamos contra os céus, ó Pai, contra Ti também pecamos. Pecamos contra pessoas, pecamos contra o governo, pecamos contra a nossa nação, pecamos, ó Pai, contra o nosso próximo, pecamos contra nossos pais, pecamos contra a nossa fé, os pecados que ofenderam a Tua santidade, que romperam os princípios, ó Pai, Pai, que zombaram do Senhor, que feriram o coração do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, nós te pedimos perdão e confessamos diante do Senhor todo o pecado de mentira, o auto-engano, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Deus amado, de não nos colocarmos em um lugar de verdade, Pai, de reconhecermos o nosso próprio pecado, por colocarmos a culpa no próximo, Senhor. Na verdade, quando nós devemos assumir a nossa responsabilidade, queremos pedir perdão ao Senhor, ó Pai, com todo furto. Às vezes achamos que é só tirar um dinheiro de alguém, ou Senhor, não. Mas é furtar o tempo, a paz, a alegria. Senhor, em nome de Jesus, furtar, Senhor, aquilo que a pessoa tem de mais precioso, a inocência, o amor, a confiança uns nos outros. Perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, pela nossa desobediência, pela nossa desonra contra os nossos pais, ó Pai. Quando o Senhor vem com conselhos, vem com palavras, Pai, nós rejeitamos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nos perdoa, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que machucou o coração da igreja, que machucou o coração da terra, Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos perdoar essa noite no nome de Jesus. Por Senhor, por todo o movimento, Senhor, por toda a ação, Pai, pela fofoca, porque a mesma boca que te louva é a boca que maldiz o irmão, Senhor. Então, no nome de Jesus, nós queremos retirar e recolher toda a palavra maldicente que lançamos contra os outros, ó Pai, desconfiando que alguém pode mudar, desconfiando que alguém pode ser transformado, desacreditando, colocando, Senhor, palavras, ó Pai, para diminuir pessoas, diminuir, Senhor, posições, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, perdoa toda, Senhor, toda atitude de revolta e rebelião, Pai, no nosso coração, rebelião contra figuras de autoridade, seja ela de ordem eclesiástica, de ordem civil, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, os governos, Pai, que o Senhor tem misericórdia de toda a frieza espiritual, a frieza da falta do arrependimento, a frieza, Senhor, Pai, que nos impede de nos dobrarmos, de
nós nos reconhecemos que carecemos do Senhor e precisamos da tua boa mão em nós, ó Pai. Precisamos do teu cuidado, do Senhor, da tua mão sobre nós. Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai amado, por nós abrirmos a nossa boca, Senhor, e temos um pensamento, uma mentalidade contrária, como aquele fariseu que te recebeu em casa, Senhor. Pai, nós queremos te dar uma adoração pura, uma adoração verdadeira, uma adoração sem mancha, Senhor. Por isso nós voltamos a nossa face para a cruz que está vazia nessa noite. E nós pedimos, Pai, nos perdoa, Pai, no nome de Jesus, por todos os pecados que feriram não só o Brasil, mas as nações da terra, Senhor, todos os continentes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai amado, por toda oposição, Senhor, por toda atitude, Senhor. Perdoa-nos até, ó Pai, por nós pensarmos que estamos ajudando, mas não consultando ao Senhor. Pai, Senhor, estamos até atrapalhando algo, mas a tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Nós cremos na ação do Senhor, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nessa noite nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Pai, um pedido de perdão, Senhor, sincero, verdadeiro, quebrantando o nosso coração, crendo que o Senhor nos ouve nesta hora, Pai, porque a alegria e a satisfação da nossa vida é que o Senhor nos ouve, porque a tua mão não está encolhida e os teus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir, Senhor. Por isso nós nessa noite confessamos, perdão os pecados, ó Pai, que feriram a nossa integridade, nosso caráter, Senhor. Senhor, na luz produzimos, disseminamos ódio, disseminamos amargura, perdão, Senhor, pelas nossas mágoas, pela nossa falta de perdão, Senhor, pelos nossos ressentimentos, ó Pai amado, Pai, pelo nosso desejo de vingança, pelo nosso desejo, Senhor amado, de ódio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe todo o pecado, porque a tua palavra diz que o pecado de ódio é similar Senhor, ao homem, às pessoas que nós matamos no nosso interior, com a nossa indiferença, Pai, com a nossa frieza, com o nosso desprezo, Senhor, pedindo perdão ao Senhor, e Pai, no nome de Jesus, ó Pai, sabemos que é no nome de Jesus que alcançamos a purificação de todo o pecado por meio do seu sangue, que foi vertido numa cruz, ó Pai. Nessa hora nós tomamos esse lugar, nós nos apropriamos do poder deste sangue, e pedimos, aplica o teu sangue sobre os continentes, aplica o teu sangue sobre a nossa nação, aplica o teu sangue, Senhor, sobre o globo terrestre, Senhor amado. Pai, no nome de Jesus, dissipa a sangue, Pai. Nós recebemos uma palavra profética, declarando, Senhor, em nome de Jesus, que toda pandemia recue, em nome de Jesus, todo ódio do coração, Senhor, todo vírus espiritual, Senhor, envolvendo, Senhor amado, algo nas nossas emoções, envolvendo os nossos pecados, que batem em retirada agora na humanidade, no nome de Jesus. Não o caminho veio, mas por sede fujão, no nome do Senhor Jesus, porque quem ordena e quem rege a terra é Yahvé Sabaoth, o Deus dos exércitos. É Ele quem governa. Aleluia, Jesus. E a nossa nação, a nação brasileira, pertence a Jesus por direito de redenção e por direito de herança, Pai. E nós declaramos assim como todas as nações da terra, porque está escrito que o Senhor rege as nações com um cetro de ferro, Pai. O peso das nações está sobre os teus ombros. Tu és o cabeça de todo principado e potestade, Senhor. Por isso nós queremos, ó Pai, sendo um com o Senhor, um só Espírito com o Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, te pedindo e recebendo o teu perdão, Pai. Perdoa as famílias, perdoa as casas, perdoa os divórcios, as separações, perdoa, Senhor, as discórdias, perdoa as dissensões, as intrigas, as prostituições, as bebedices, as glotonarias, Pai. Que o Senhor perdoe, Senhor, da nossa nação, sangue derramado, Pai, na violência, do aborto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dos abusos sexuais, da pedofilia, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e das nações da terra, Pai, e que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, inclina o teu coração, inclina o teu coração para a terra, inclina os teus olhos para a terra agora, Senhor, e traz sobre nós, ó Pai, a tua bênção, o teu favor merecido, Pai, porque foi isso que o Senhor conquistou naquela cruz, ó Pai, um favor imerecido. O Senhor já levou sobre si todo o vírus naquela cruz, ó Pai. Então nós nos apropriamos e
liberamos uma palavra de restauração e de cura para a glória do teu nome, Senhor. E também, Pai, para a nossa vida pessoal. Nos veste de santidade. Troca as nossas vestes. Tira todas as vestes rasgadas, as vestes de pecado, as vestes de iniquidade, as vestes de transgressão, pelos pecados de estimação. Lança a luz às nossas trevas, ó Pai. Que essa palavra não fique aqui nessa live, mas que essa palavra penetre a nossa vida e nós venhamos produzir dia após dia frutos de arrependimento ao Senhor, ó Pai, te adorando em espírito e em verdade, sabendo que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e Tu és o nosso Pai. O Senhor nos ama, o Senhor não quer que nós pereçamos, mas é que o Senhor quer que nós vivamos para a eternidade, porque foi isso que o Senhor conquistou para nós, a eternidade, um tesouro eterno, Pai. Por isso nós nos inclinamos ao Senhor, Pai. Queremos o Teu perdão nessa noite e pedimos, ó Pai, sara a nossa terra e o Sara, Senhor, nesse lugar, ó Pai. Sara os continentes. Sara, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cada país, ó Deus. Eu clamo pela Tua igreja que tem subido nesses últimos dias, ó Pai. Clamando por perdão, clamando por cura, restauração e clamando por favor às nações, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que é chegado um dia terrível e grande do Senhor, ó Pai. Mas aqueles que confiam em Ti terão asas como de águia, Pai, e soltarão canseiros ao curral, Senhor. Do Senhor Jesus, que nós possamos ver a Tua luz brilhar sobre a terra, Pai, dissipando tudo que é trevas, tudo que é mentira, tudo que o pecado estabeleceu na terra, que o Teu sangue que já remiu e nos perdoou possa ser aplicado agora, trazendo purificação. Purifica, em nome de Senhor. Jesus. Purifica, Em nome Pai. de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Eu estava fazendo essa gravação pro pessoal do Facebook, para poder acompanhar o pastor Vinícius orando, intercedendo. E nós estamos nessa mesma pegada, meus irmãos, da intercessão, da adoração. E eu sei que Deus está falando com você aí, está alertando você, está fazendo você avaliar, repensar a sua vida, repensar talvez as suas motivações. E é interessante que quando o pastor Vinícius orava, na medida que ele ia falando, a gente vai enxergando a olho nu as coisas que já foram cometidas por nós e nós nunca nos arrependemos. Coisas que foram cometidas por nós que nós achamos assim, não, isso faz muito tempo, já está resolvido, isso já não tem mais necessidade de voltar atrás. E na verdade são exemplos e mais exemplos de coisas do cotidiano que cabe a mim e cabe a você tomar a responsabilidade. Você que está no Instagram, que está no Facebook, tomar a responsabilidade de pedir perdão, sabe, no seu momento de intimidade, no seu momento de solitude, você e Deus, de você verbalizar o seu perdão. O lugar para retornarmos, queridos, chama-se arrependimento. Todas as palavras do pastor Vinícius se identificam claramente com o pecado de toda a nação brasileira. São coisas que para todo mundo, ou para a grande maioria, é normal. Mas não é normal. Não é normal você guardar a amargura de alguém. Pode ser comum, mas não é normal. Você pode estar intrigado com alguém aí na sua família, intrigado com alguém no seu trabalho, intrigado com alguém na sua vizinhança, intrigado com alguém na sua igreja, e você achando que isso é normal. Não é normal. Então a gente tem essa mania de pensar, não, esse problema que está acontecendo aí é o pecado do A, é o pecado do B. Não, é nós, sou eu, é você que precisa identificar esse lugar para nós retornarmos. E esse lugar para retornarmos é tão incrível, porque passa pelas coisas do dia a dia. Não é uma coisa que você não sabe o que aconteceu, você sabe. Eu não preciso te dizer, mas você sabe. Você pode imaginar assim, mas como assim? O que o pastor está querendo dizer? Você talvez falou de pessoas, você atacou pessoas, você expressou-se contra alguém e isso está pendente. Não queira ser o dono da verdade, não queira ser o dono da razão. Aprenda a seguir a paz com todos. Não seja alguém que fere com as palavras, não seja alguém pesado no falar. Arrependa-se. Abra aí comigo a palavra de Deus no livro de Marcos. Nós vamos ler agora Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Coloca aí no rodapé. Marcos, capítulo 11, no versículo 25 e 26. Coloca no comentário, por favor, aí. Tá, Ronaldo, Cláudio, Deus abençoe. Pastor Catuna tá aí também, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Todos os irmãos aí, Deus abençoe a Márcia. Márcia tá aí. Amados, e você não tem noção, eu acredito nisso, como
Deus se move quando há pedido de perdão? Parece que é tão simples o que a gente fez aqui. Só parece. Porque isso aqui, ele move os céus. Através desse pedido de perdão que aconteceu aqui agora, a gente se intercedendo, continue indo para esse lugar, retornando para esse lugar. Sabe, que nas suas orações, todos os dias você venha se arrepender pelos teus pecados, pelo pecado do teu irmão. Ore sempre com arrependimento. E você sempre vai ver como isso é uma arma poderosa na mão de um cristão. Amém. Porque é onde Deus ele abre os céus. Marcos 11, 25 e 26 está escrito assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, porque também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não vai perdoar os seus pecados. Porque isso aqui é muito sério. Nós estamos aqui pedindo perdão pelo pecado da nação. Só que muitas das vezes nós não perdoamos aquele que nos fez mal um dia. Ou seja, a palavra ela é bem clara aqui. Ela está dizendo que no momento que você estiver ali orando, pedindo perdão, perdoa também. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu coração ele não é um cemitério. O teu coração não é lugar mais para que você fique colocando pessoas mortas dentro de você. Ressuscita essas pessoas aí dentro e começa a orar pela vida delas. Peça misericórdia, sabe por quê? O mesmo Pai é o meu Pai e é o teu Pai. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo igual. E ele sofre, fica triste, por quê? Porque ele vê você degladiando muitas das vezes o próximo que ele mesmo criou. Todos nós somos criação da mão dele. Passamos a ser filho quando nós decidimos o quê? Entregar a nossa vida para ele. Isso é algo muito forte. Então quando você estiver orando, seja rápido em perdoar. Hoje mesmo nós estávamos, compartilhando. Muitas das vezes é como se esse copo aqui, essa xícara estivesse cheio de veneno. E aí você quer que o outro morra. Só que é você que toma. É você que bebe. Quem vai morrer? É você. Ou seja, foi pedido perdão ali através do pastor Vinícius, pela vingança. Quantas vezes a vingança brota no coração? E isso é pecado. Tem que se arrepender diante de Deus. Tem que pedir perdão. Tem que se colocar diante do Senhor. Retornar para esse lugar. Seja rápido em detectar. Para de achar que só os outros lá fora que pecam. Para de achar que só o governo está pecando, está errando. Chama para você a sua responsabilidade e se arrepende. Se arrepende para você ver Deus mover. Se arrepende para você ver Deus sarar. Se arrepende para você ver Deus curar. Deus entrar. Sabe naquelas causas impossíveis? É onde Ele quer entrar. Mas se você não perdoar, Ele também não vai te perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre falo, essa caneta não é real. Essa xícara, ela não é real. Não é. Esse mouse aqui de computador não é real. Mas Deus é real. Ele é real. E Ele vê todas as coisas. Ele contempla todas as coisas. Sabe aquele pecadinho que você achou que não foi? Só foi uma brincadeirinha. Falei por falar. Eu só queria comentar. Ei, papai tá vendo. Do papai não se zomba não. Se arrepende. Se arrepende por aquelas coisas que você acha que são fúteis, que você já fez há tanto tempo. Ele vai trazer a tua memória agora. Sabe para quê? Para você se arrepender. E aí nós juntos em arrependimento, sabe o que vai acontecer? Ele vai sarar a terra. Esse coronavírus ele vai embora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda peste que veio contra a tua casa não vai prevalecer. Por quê? Porque o perdão aconteceu. O arrependimento ele veio ao teu coração. Em um coração que tem arrependimento, se prepare, porque em seguida que vai vir um avivamento. Amém. Quer um avivamento na tua vida, na tua história? Primeiro começa pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Se quebranta, diga: Deus, eu pequei contra ti. Senhor, eu pequei. Muitas vezes você fala: ai, de um, ai de outro, ai de ciclano, ai de beitano. Ai de mim. Ai de mim, Senhor, porque pequei contra ti. Tenha de misericórdia de mim. Como o pastor Vinícius bem colocou ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus.
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio num Brasil sarado para a glória de Deus Pai. Eu creio numa Itália sarada para a glória de Deus Pai. Eu creio numa Suíça sarada para a glória de Deus Pai. Eu creio em Portugal sarado para a glória de Deus Pai. Eu creio numa África sarada para a glória de Deus Pai. Mas para isso eu e você tem que se levantar. Chega de tirar o foco, chega de distração, chega de diz que me diz, comentários daqui, discussão dali. É hora de chamar para você a responsabilidade. A Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes. Ela não manda a gente criticar, ela manda a gente orar. Ore pelos seus governantes, ore para que haja sabedoria, para que todas as contendas se encerrem. Eu e você somos bocas do Senhor aqui na terra. E eu e você, através do arrependimento, aqueles que não conseguem se arrepender, não conseguem enxergar aquilo que estão fazendo, eu e você tá enxergando, não é para criticar não, eu e você tá enxergando é para orar, é para pedir perdão, é para dizer, Deus, eu me arrependo, Senhor, estou arrependido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o meu povo, é os meus irmãos, Senhor, é os meus governantes, Pai, são figuras de autoridade, Senhor, eu me arrependo, Pai, por toda briga, por toda discussão, Senhor, eu te peço misericórdia, não deixe o povo perecer. Como nós lemos aqui, ele é longânimo. Nunca foi a vontade de Deus que eu e você pereça. Nunca foi a vontade de Deus que eu e você pereça. Eu vou falar de novo porque isso tem que ficar registrado no teu coração. Nunca foi a vontade de Deus que eu e você venha perecer. A vontade de Deus é que eu e você seja um povo sarado, transformado, lavado e remido, cumprindo os seus propósitos, vivendo tudo aquilo que Ele planejou um dia para mim, para você. Ele sonhou com você. Eu costumo sempre dizer, era mais de 1 milhão de espermatozoides. Você venceu, você nasceu. Para quê? Para ocupar oxigênio no ar? Vem cá, você realmente acha que Deus ele só trouxe você a essa terra para você ocupar oxigênio no ar? Não, mas o propósito dele contigo é específico. Aquilo que ele tem para fazer na minha e na tua vida, aí nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca chegou ao coração do homem. Mas para isso nós temos que retornar para esse lugar chamado arrependimento. Depois um quebrantamento, um avivamento. E nós vamos ver uma nação avivada, uma nação que vai adorar. Hoje está proibido de tocar, hoje está proibido de abraçar. Mas quantas vezes isso não era proibido? E a pergunta que não quer calar, você fez? Quantas vezes você podia chegar em alguém e dar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, declarar para ela o quanto Deus é bom, dar um abraço realmente vindo do coração de Deus? A pergunta que não quer calar, você fez? Hoje não pode tocar, né? Mas pode saudar com a paz. Tá proibido, né? Tem que lavar as mãos, tem que passar álcool, é verdade, né? Se possível uma máscara, né? Para nem respirar o ar que o outro respira. Mas quantas vezes a gente teve a oportunidade? Eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, você vai abraçar como outrora você nunca abraçou. Ei, você vai tocar nas pessoas como outrora você nunca tocou. Sabe por quê? Porque nós vamos ver o quanto isso vale a pena. Nós vamos ver como é bom estarmos uns com os outros em união. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que não quer calar, você se ama? Você conseguiu trazer amor para outras pessoas, mas eu estou te dando uma oportunidade, sabe por quê? Ele é longânimo e ele vai te dar essa oportunidade. Você vai abraçar, você vai dizer, o teu problema também é meu, vem cá, eu quero te ajudar, vem cá, pelo que você está passando, está te faltando alguma coisa na tua casa? Eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero realmente ser socorro presente na angústia ali, sabe por quê? Porque eu sou de Deus e você também é. Nós vamos começar a valorizar. Como eu gostaria de estar sentada agora, né? Ainda mais nós que está sempre rodeado, a gente estava falando sobre isso hoje, sempre rodeado com muitas pessoas, como isso nos faz falta, amados. Como eu gostaria hoje, né, de ter o pastor Vinícius aqui na nossa casa, cada um de vocês está nos assistindo, poder tocar em você, abraçar e declarar o amor de Deus sobre a tua vida, como nós gostaríamos. E hoje só através de uma câmera a gente está podendo se falar. Mas isso vai passar, porque a igreja vai despertar e vai se arrepender. E a gente vai voltar a ter oportunidade. Porque Deus não mudou e dele não se zomba. Ele continua sendo o mesmo. Mas Ele quer que eu e você venha se arrepender dos nossos maus caminhos. Ei, é hora de se converter. Quantas pessoas afastadas do Senhor. Quantas pessoas se afastaram do Senhor. Deixaram de viver, sabe, o que Deus gostaria que você vivesse.
Quantas pessoas têm vivido isso? Mas nessa noite Ele está te dando uma oportunidade. Eu não sei se você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida diante de Deus. Mas eu sei que nessa noite Deus Ele te chama para se arrepender. E sabe o que acontece, amados? Há uma grande festa nos céus. Há uma grande festa nos céus quando os pecadores se arrependem. Se você se arrepender nessa noite, você dizer assim: Deus, eu quero realmente voltar. Eu quero voltar para os teus braços, lugar esse onde eu nunca deveria ter saído. Se você está na tua casa aí hoje, há muito tempo você está afastado da presença de Deus, e hoje, através dessa live, você está ouvindo uma palavra como essa de arrependimento, eu quero te dizer para você que Deus está falando, e Ele está te convidando, além de se arrepender, se converter, voltar para Ele, porque Ele tem um propósito na tua vida. Enquanto é tempo, se arrepende, Jesus está voltando. Ei, basta somente uma palavra e tudo isso pode ser transformado. Volte para Jesus. Você que está afastado, faça essa oração nesse momento. Fala: Senhor, me recebe de volta. Senhor, dos caminhos. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele nessa noite. Essa é a noite que Ele escolheu, porque quando há arrependimento, há salvação. Aleluias! Quando há arrependimento, há salvação. Quando há arrependimento, há quebrantamento. Quando há arrependimento, há avivamento. Deus quer avivar a tua casa, a tua família. Volte para Jesus, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Volte porque Ele é longânimo, Ele é o Salvador da tua vida. Ei, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E você que está nos assistindo aí, de repente nunca fez um ato como esse, de entregar a tua vida para Jesus, eu quero fazer esse apelo nessa noite. Ele te chama. Se você é pecador, você pode se arrepender. E um coração arrependido eu nunca vi Deus não fazer. Você tem noção do que é isso? Ele quer te salvar. Que Ele possa entrar dentro do teu coração nessa noite. E que o seu coração, você que já é cristão, que já está há muito tempo na presença de Deus, retorne para esse lugar chamado arrependimento. Começa a pedir perdão. De repente você não notou, né? É tanta correria, parece que só os outros pecam. Mas a gente está aqui para te confrontar e para te dizer: é contigo que eu estou falando. Eu quero conserto. Eu quero ouvir a tua voz me pedindo perdão. Eu quero ouvir a tua voz confessando os seus pecados, porque eu sou fiel e justo para te perdoar. Eu sou fiel e justo para te perdoar. É isso que Ele quer fazer com você hoje. Você sabe as suas falhas. Não adianta ficar com esse sentimento de culpa, sabe por quê? Daqui a pouco você vai ser jogado num quarto com depressão. Então, ao invés de ficar com culpa, se arrependa. Se humilha na potente mão de Deus e Ele te exaltará. Ah, mas você não sabe o que eu fiz, mas eu sei o que Ele fez. Ele morreu por mim e por você, para nos dar o direito a ter a vida eterna. Ah, mas você não tem noção, é muito grave. Ei, muito mais impactante foi Ele dar o seu único filho para morrer por mim e por você. Quem foi que disse que ainda não tem jeito para você? É mentira do diabo. Volta para o caminho do Senhor. Ele está te esperando. Como um filho pródigo, Ele vai te receber. Ele tem uma túnica, Ele tem um anel para o teu dedo, Ele tem um novilho para matar, Ele tem festa para fazer. Se arrepende, se arrepende, se arrepende, igreja, se arrepende, noiva, se arrepende. Deus, Ele te chama um arrependimento. Desperta. É tempo de se arrepender, é tempo de se humilhar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do nosso Criador e deixar Ele transformar a nossa nação. Acredite, através do seu pedido de perdão e de arrependimento, você vai ver Deus curando esta nação e todas as nações que estão à nossa volta. É bem desse jeito mesmo, queridos. Nós estamos aqui, várias pessoas nos acompanhando aí no Instagram, no Facebook, e você que está ouvindo essa palavra, saiba que tudo isso não é para quem não está aqui. Talvez você pode compartilhar, você vai enviar para alguém que você ama muito, que você quer muito que ouça essa palavra, mas Deus está falando comigo e com você. Aleluia. Qual lugar é esse que você precisa retornar? Que lugar é esse que nós precisamos retornar como indivíduos? Antes de você pensar numa grande quantidade de pessoas, pensa na sua porção, aquilo que cabe a você, e materializa isso. Peça perdão. São muitos testemunhos de pessoas que foram curadas depois de um pedido de perdão. Aleluia. Um perdão genuíno, um perdão verdadeiro. Não é, ninguém aqui pode medir o seu arrependimento. A Bíblia diz que vai ficar visível às pessoas, elas vão notar. Não dá para esconder uma lâmpada embaixo de uma cama. A sua mudança de postura vai ficar notório. Mas enquanto nós nos comportarmos de uma maneira talvez
que não é a maneira da qual Deus quer que nós vivamos, nós corremos um sério risco de repente não viver a vida que Deus tem para nós. Sabe aquela vida mais ou menos? É uma vida perigosa. É uma vida que não tem muito sentido. Por quê? Porque ela é passageira e ela é sem sentido. Ela não tem objetivo. O lugar para você, para nós retornarmos, tem nome e tem endereço. Chama-se arrependimento. Aleluia. Deus está trazendo muita coisa à sua mente, eu acredito agora. Muita coisa que você viveu nos últimos dias. Muita coisa que você viveu talvez no dia de hoje. E você não tem noção, mas o Espírito Santo está trabalhando em você, sabe por quê? Está vindo coisas à tona. Está um turbilhão de emoções dentro de você aí, talvez, e você não está sabendo nem lidar com isso, mas não se desespere. Calma, respira. Peça para o Senhor, como que eu faço? Como que eu resolvo? Alguns anos atrás houve um testemunho muito poderoso de uma pessoa que recebeu uma ministração a respeito de arrependimento, e ela entendeu e ela foi praticar. Ela foi para sua casa e ela começou a pedir perdão ao Senhor. E quando ela pedia perdão ao Senhor, Deus começou a mover na vida dela. E esse perdão, queridos, fez um milagre tão poderoso que ela estava gestante. E a criança que ela carregava no seu ventre deu sinais naquela noite. Há muito tempo ela já estava gestante e não havia sinais de vida. Naquela noite a criança deu sinais de vida, porque o perdão entrou, a cura entrou, aquele que restaura entrou. Não é uma questão de falar somente de Jesus, é uma questão de falar com Jesus. É momento de você não falar dele somente, mas falar com ele. Você conhece talvez Jesus, você conhece o Espírito Santo, mas talvez você tropeçou no perdão, você tropeçou no arrependimento. É tempo de nos arrependermos, de voltarmos ao início de tudo. Há uma canção do pastor Vinícius muito conhecida, é tempo de voltarmos ao início de tudo, que era muito clássica e ela retrata bem isso, o tempo que nós como igreja precisamos viver. Nós precisamos voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor talvez voltar às primeiras obras. Sabe quando você tinha um coração quebrantado? Quando você não era um acusador, quando você não era um apontador de defeitos, quando você não criticava todas as pessoas, quando você era alguém que manifestava afeto até pelo desconhecido. Quando o visitante chegava na sua igreja, você abraçava ele com tanto carinho que ele sentia-se tão amado. Quando você agregava pessoas, quando você chamava para perto, trazia para sua casa, se preocupava, ligava. É tempo de nós retornarmos, nos arrependermos. Você que está aí, que era muito ativo, você que era muito ativo na sua igreja, muito ativo na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, você precisa entender o que te fez parar. Foram as decepções? O que te fez você tomar essa postura hoje seca, fria, ignorante? O que aconteceu? Erraram com você, mas você também erra. Pisaram na bola com você, você também pisa. Que nós não sejamos os juízes desse jogo, mas que nós saibamos a porção que nos cabe. Então você, meu amigo do Instagram, você no Facebook, que você saiba, queridos, que Deus está falando comigo e com você. É tempo de voltarmos para um lugar chamado arrependimento. O Espírito Santo vai trazer luz sobre a sua vida. O Espírito Santo vai trazer palavra ao seu coração. Vai lembrar você de coisas que você não lembrava há muito tempo, para justamente você ter a oportunidade de verbalizar: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não sou dono da verdade. Senhor, eu estou decidido a voltar. Senhor, eu estou decidido a retomar. Assim como a pastora disse aqui, você que está acompanhando essa live, que está meio frio, sabe, desanimado, não está motivado, o coração está frio, não tem mais esperança. O Senhor é a nossa esperança. Aleluia. O Senhor é a nossa estabilidade. O Senhor é a nossa fortaleza. Não há enfermidade, não há dificuldade que possa subsistir diante do nosso Deus. Basta uma palavra. Foi assim que aquele homem disse, que o centurião falou: basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra e a nossa vida será transformada. Nessa palavra hoje eu quero profetizar na sua vida, queridos. Essa palavra vai mudar o seu destino. Eu creio. Essa palavra vai mudar a sua semana. Essa palavra vai mudar o seu mês. Você não vai ficar desesperado com o seu emprego, desesperado com alguém enfermo, desesperado com as notícias. Você vai se agarrar no Senhor. Você vai se agarrar nas promessas. Eu creio. Foi lido aqui, 2 Pedro. As promessas estão de pé. Mas não adianta ter promessa se seu coração não se arrepende. Não adianta olhar para a promessa se seu coração não volta no lugar que precisa voltar. Arrependimento.
ainda é o ABCD do Evangelho, queridos. Aleluia. Perdão ainda é arrependimento, junto, conciliando as duas coisas. Nós precisamos olhar para essas coisas e dar o valor que essas coisas merecem. Não adianta, como foi dito aqui, nós queremos guerrear nas regiões celestiais, brigar com espíritos, brigar com demônios, se aquilo que é básico nós não estamos conseguindo fazer. Não adianta querer determinar, querer profetizar, querer ser boca profética, se o básico você tropeça, se nós tropeçamos. Você, meu amigo no Facebook, preste bem atenção. Você, meu amigo no Instagram, é Deus falando com você. Volte para esse lugar chamado arrependimento. Sabe aquele ato de você voltar para dentro de si e falar: eu não tô como eu deveria, eu não estou no meu melhor momento, já estive no melhor momento. Nós precisamos retornar. E muitas vezes você pode dizer o seguinte: mas eu não consigo me arrepender. Eu sei que chega um momento em que o pecado ele cauteriza a tua mente, ela fica cauterizada. Ah, mas eu não consigo, eu tento me arrepender, eu não consigo. Eu quero te dizer uma coisa: o arrependimento ele é uma escolha. Você precisa decidir e demonstrar frutos. Tem uma frase que o pastor fala, ele diz assim: nem que eu tenha que suar sangue, nesse pecado eu não caio mais, nesse pecado eu não volto mais. Eu queria sentir. Não tem como você sentir, tem como você decidir. Decida-se por Jesus, decida-se pelo arrependimento. Declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo não quer que você se arrependa, porque é confortável você continuar como você está. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não é cavalo do diabo. Você é filho de um Deus Pai todo poderoso, um Deus Pai que te perdoa, que te ama e que pode transformar a tua história. Independente do teu erro, da tua falha, se arrepende, ainda dá tempo. Mente cauterizada, nós damos uma voz de comando agora, que toda mente cauterizada venha agora nesse momento receber cura de Senhor, venha ser liberta nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Agora você dê frutos, escolha e diga: eu decido me arrepender, eu quero correr para os braços do meu Pai. E você pode ter certeza, Ele está com os braços abertos te aguardando. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele nunca deixou de te amar um só segundo. O que você fez, como naquele louvor, ou deixou de fazer, não mudou o início. Sabe por quê? Ele escolheu você. É você que Ele escolheu. É você que Ele escolheu. Guarde isso na tua mente. Registra no teu coração. Você é escolhido do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele pode sim te perdoar, porque o diabo coloca na tua mente: mas Deus não vai me perdoar. É mentira. A palavra nos garante que se você se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, Ele vai sim te perdoar. Ele vai sim entrar com resposta diante do teu arrependimento, e Ele vai sarar a tua terra. De repente essa terra ferida agora é o teu coração. Eu quero te dizer que Ele tem óleo, há um bálsamo em Gileade, há óleo para as tuas feridas, e Ele quer curar o teu coração. Diante dessa palavra, nós estamos aqui já há algum tempo orando, pedindo ao Senhor. Nós já tivemos um tempo de intercessão, e é importante que você tenha essa prática na sua vida agora. Eu queria que por um minuto de relógio, um minuto marcado no relógio, você parasse para refletir aí. Enquanto você me ouve aí, feche seus olhos na sua casa aí, faça uma avaliação retrospectiva, faça uma avaliação olhando para dentro de si, pedindo para o Senhor: Senhor, me mostra do que eu preciso me arrepender. Quais foram as palavras na semana, talvez com a esposa, talvez com o esposo, talvez com o filho, talvez com o patrão, com o colega, com o amigo, com o irmão, com o pastor, com o líder. O que você fez que você hoje está consciente que você tomou a posição errada? O que você falou que você cedeu? Qual foi a linha que você ultrapassou do respeito? Qual foi a linha que você invadiu? Não era a sua propriedade, não era o lugar que você deveria estar, e você acabou falando demais, expressando uma amargura sentida, uma amargura vivida, que agora está te custando a sua paz, está custando o seu sono, está custando a sua integridade, está custando a sua saúde. É tempo de nós pedirmos para o Senhor: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, nos ajuda a tomar a posição correta. Eu quero que você olhe para cá de novo, olhe para essa live novamente, abra os seus olhos. Deus está falando com você aí. Não adianta você ser como alguém ignorante que vê diante dos seus olhos Deus falar, e você falar: não é comigo, é para aquela irmã, é para aquele irmão. Não, é comigo, é com você, queridos. É tempo de arrepender e verbalizar o seu arrependimento. Peça perdão
na sua casa, peça perdão no seu trabalho, peça perdão à sua família, se conserte e você vai ver o que Deus pode fazer nesses dias. Os céus não estão fechados, queridos, os céus estão abertos. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas. Ela quer alcançar a sua vida, mas para isso acontecer você precisa também colaborar. Colabore, facilite o trabalho do Espírito Santo. Ele já está falando com você. Assuma a sua parcela e fala para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a esse lugar de santidade, esse lugar de respeito, esse lugar de proximidade. Com certeza nós vamos aprender e crescer muito mais, né, pastor Vinícius? Algo para complementar, pastor? Essa é uma grande verdade, porque o arrependimento em Deus, ele abre portas, né? E como você estava citando do testemunho, né, de alguém que um dia ouviu uma palavra sobre arrependimento e milagres começaram a acontecer. Às vezes a gente espera algumas coisas acontecerem, mas a porta é o arrependimento. Às vezes a gente acha que algumas coisas estão ligadas a Deus não quer fazer por mim. Mas na verdade as portas fechadas, elas sinalizam que algo precisa ser tratado, precisa ser corrigido, precisa fazer um caminho de volta. E eu acho muito interessante que esses dias eu estava ouvindo uma palavra a respeito sobre Jeremias 18, sobre a casa do oleiro, e quando o vaso ele é colocado na roda, que o vaso ele gira, ele precisa ficar no centro daquela roda. Ele não pode ficar nos cantos, não pode ficar dos lados, ele precisa ficar no centro da roda, que representa o centro da vontade de Amém. Deus. E muitas vezes, e quando o oleiro está girando ali a roda, quando ele para de girar aquela roda, ela começa a girar no sentido contrário. Então, às vezes, o Senhor ele quer trabalhar na nossa vida e Ele quer fazer a gente se atentar que nós precisamos fazer alguns caminhos de volta. E esse caminho de volta vai requerer arrependimento, vai requerer uma renúncia, né? A pastora Ana estava falando sobre a mentalidade cauterizada pelo pecado. Muitas pessoas estão tão aprisionadas, estão tão debaixo da iniquidade, que é o pecado sem temor ao Senhor. O temor gerou uma frieza, onde a pessoa não assimila mais a presença de Deus, não se identifica mais nesse lugar, não se quebranta, não vai mais para esse lugar. O Paulo também estava citando sobre as primeiras obras, né? Tudo isso parte de um passo. Eu preciso voltar, eu preciso olhar de onde, como Deus fala lá em Apocalipse, né? Olhe de onde você parou, repara onde você caiu, para que você não tenha o seu candeeiro apagado, a sua luz apagada. Aleluia. Então muitas vezes nós estamos caminhando sem luz. Como que nós vamos restaurar essa luz na nossa vida? Um lugar de arrependimento, um lugar de todos os dias semear. Senhor, eu não sinto, mas eu peço que o Senhor gere em mim esse arrependimento genuíno, Pai, porque se ele é um fruto, ele vem do Senhor. Se o Senhor me ensina o caminho do arrependimento, eu quero aprender. E todos os dias começar a gerar isso, como uma mãe gera um bebê. Começar a buscar isso em Deus. Senhor, eu preciso gerar esse arrependimento na minha vida. Por quê? Porque isso vai sarar a minha terra, isso vai sarar a terra do meu coração, a minha alma, o meu espírito. Eu vou ter uma qualidade de vida em todas as dimensões da minha vida. Eu preciso entender isso em Deus. Isso é uma questão de consciência. A gente foi muito forjado a sentir, a viver no campo sensorial, a ter só emoções, só chorar, só ter lágrimas, momento de grito. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor ele quer um posicionamento com resposta do que Ele está falando. Ele quer uma resposta, Ele está falando arrependa-se. Então eu preciso voltar. Quando Deus falava de arrependimento na antiga aliança, os homens colocavam areia na sua cabeça, rasgavam as suas vestes e prostravam no chão. Isso significa a humilhação e o reconhecimento. São os dois primeiros passos, não é o choro, mas é a humilhação, é se humilhar diante de Deus. Nós precisamos voltar a humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Se a gente quer ver todo vale sendo exaltado e todo monte ser abatido, nós precisamos entrar nesse lugar de arrependimento, de renúncia. E eu acho muito interessante que o arrependimento ele vem seguido de confissão, coisas que nós fizemos aqui, orando, confessando o pecado. E o significado da palavra confissão é concordar com Deus. Então são dias da gente concordar com o que Deus está falando,
concordar com a mente de Deus, com o coração de Deus, para trazer que aquilo que Deus tem preparado, porque eu tenho convicção plena que Deus tem algo poderoso para a nossa nação, para os próximos dias. Foi feito algo no início do ano, foi feito um evento que mexeu com toda a nação. E eu tenho certeza que isso foi uma colisão que veio, né, como um resultado de um povo que se quebrantou, que confessou que agora chegou a nossa vez. Então nós precisamos entrar agora no entendimento que a batalha não acabou, o descende não acabou, as coisas que nós proclamamos, que nós profetizamos não acabou. Então nós precisamos entrar no lugar em Deus e começar a discernir. E o arrependimento vai abrir a nossa visão para a gente discernir melhor o que Deus está falando, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Então o arrependimento nos aproxima mais do Senhor, nos leva a um lugar de mais intimidade e de santidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus, pastor. É bem essa colocação mesmo. Tá todo mundo acompanhando aí no Facebook, né, no Instagram. E nós temos a visão de que Deus está justamente alinhando as coisas para que haja um aperfeiçoamento. Eu sempre tenho falado isso, mas é importante ressaltar hoje, sabe o quê? Uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, quando você lembra que Jesus, isso quem já está mais próximo a nós já ouviu algumas vezes, mas eu quero compartilhar com quem não está tão próximo assim. Jesus, queridos, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Não foi através de uma alegria, não foi através da comunhão, não foi através de estar com os seus familiares, não foi através de estar entre os mais chegados, mas o sofrimento aperfeiçoou o próprio Cristo. Então aí você não somos melhores do que Jesus. Então se porventura para você está difícil, entenda isso como um processo de purificação. Você que não suportava ficar em casa, você vai estar aprendendo a ficar em casa. Você que não suportava ficar num lugar solitário, você está aprendendo que quem tem Deus nunca está sozinho. Quem tem o Espírito Santo nunca está sozinho. Você tem sempre alguém para conversar, tem sempre alguém para trocar uma informação. Ele está sempre disposto a nos ouvir. É nós que não usamos a presença dele. Nós não nos desfrutamos com frequência por achar que precisa de alguém palpável. Alguém que você possa sentir somente fisicamente. Melhor do que sentir fisicamente é você entender que Ele decidiu habitar dentro de você. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você que está no Facebook, você está no Instagram, você pertence ao Senhor. Mas entenda, é uma oportunidade. Ninguém é obrigado. Nós sempre nem frisamos isso. Mas aqueles que ousarem voltar para esse lugar, fazer um caminho de volta, vão ter experiências maravilhosas, vão tirar desse tempo que para muitos é difícil, tesouros que não tem valor, não tem como quantificar, nem muito menos qualificar. Quanto vale a comunhão com Deus? Quanto vale a consciência limpa? Quanto vale uma noite de sono bem dormida? Não tem preço, não tem preço. Você possa desfrutar e entender que está acontecendo um dos grandes movimentos da história. A igreja, você que é igreja, está voltando para casa. E essa casa é a sua casa, é a minha casa, a sua casa. Está entrando novamente no lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Porque nós fomos para os templos e esquecemos o que é ser igreja. A gente começou a acreditar que o prédio era a igreja. Então é tempo de se arrepender. Eu quero mesmo agradecer a cada um de vocês. Estamos chegando ao fim, né, desse culto, louvando a Deus, porque eu tenho certeza que assim como foi de muita bênção para cada um de nós, também não é diferente com a tua vida. Quero agradecer a Deus pelas pessoas que estão nos assistindo aí, né? A Heloísa está aí, direto de Portugal. Um abraço para a Simone. Pastor Hernan, lá do Chile. Deus abençoe, pastor. Deus. Tia Madá, da Espanha. Carmen Glória, do Chile. Tá aí, né? Kaique lá de Portugal. Deus abençoe, meus irmãos. Você de perto não dá para falar o nome de todo mundo, é muita gente. Mas um grande abraço. Do Brasil. Pessoal da MISPA, que Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma quinta-feira para a glória de Deus. MISPA, nós estamos aí também agora mais um desafio, amém? Todos os dias agora, todas as nossas orações vão ser regadas de arrependimento, amém? Todos os dias vão aí para essas tarefas. Nós temos os horários que nós estamos buscando. Se você quiser buscar junto conosco, 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas e meia-noite. Amados, imagina uma igreja que ora e se arrepende o tempo todo. Imagina o que Deus não vai fazer nessa terra. Eu já vejo, em nome de Jesus, águas tranquilas. Eu já vejo um novo tempo acontecendo através do meu e do teu arrependimento. Não se esqueça dessa palavra. Quero
agradecer a Deus, pastor Vinícius está aí junto conosco, pastor da MISPA, um dos diretores conosco aí de Sarados para Amar. Temos a maior alegria em caminhar junto. Temos nossos pastores ali em São Paulo também, Silene e Jonathan, são uma bênção. Um abraço para a MISPA São Paulo. Amamos demais a cada um de vocês. Que Deus abençoe toda a MISPA São Vicente. E que o Senhor continue, amados, nos abençoando dia após dia. Você que está aí, que está nos assistindo, que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa, sobre a tua família. E nós profetizamos uma semana cheia de arrependimento, amém? Retornando para esse lugar. Todos os dias que você estiver orando agora, nesse tempo em que nós estamos clamando, né, pelas nações, arrependa. Se arrependa pelos teus pecados, pelo pecado da tua família. Se arrependa pelo pecado das pessoas que você não conhece. Se arrependa, entra por um arrependimento e você vai ver a mão do Senhor se movendo sobre a nossa terra de uma maneira maravilhosa. Nós clamamos para que a mão de justiça do Senhor, né, venha agora nesse momento ser tirada, e agora Ele vem estabelecer uma mão de misericórdia, né, um manto realmente de perdão para mim e para você, porque o desejo dele é esse, é que nós não venhamos perecer. Ele te ama, Ele me ama. Que Deus abençoe poderosamente. Domingo, né, pastor Paulo? Dá os avisos rapidinho aí, você que está nos acompanhando, né? Já agradecemos, glória a Deus por isso. Nós vamos agora na próxima live, né, domingo, às 19 horas, né, em nome de Jesus. Eu botei os links aí, vocês já podem acompanhar no comentário aí, o link da vaquinha que está acontecendo referente ao projeto Canimambo. Faça sua contribuição, seja um parceiro, né? São muitas crianças, para a glória de Deus, que estão sendo assistidas lá, e isso tudo não é porque nós somos bons, mas o Senhor é bom. E você pode participar, apadrinhando uma criança, melhor dizendo, apadrinhando um professor, sendo um parceiro dessa obra que não é mais um sonho. O Canimambo, pastor Vinícius, não é mais um sonho, é uma realidade. Muitas pessoas, né, não imaginavam, mas o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Então tá aí o link também no YouTube, no comentário foi colocado aí. Clica lá, se inscreva. A nossa meta é alcançar mais de 1000 inscritos para que a transmissão possa ser feita ao vivo. Então vai ser colocada essa live lá, eu creio, né? E a gente vai poder rever esse vídeo, nos alegrar juntos e principalmente compartilha para aquela pessoa que precisa de uma palavra, que precisa de um encorajamento. Na semana agora que passou, na terça-feira, nós falamos sobre vencendo as aflições. No domingo, que foi anterior, nós falamos sobre disposição em meio ao caos. Tudo isso já está disponível lá no YouTube. Você pode assistir, rever, né? Talvez você colocado em outras plataformas aí. Estamos orando, nos ajude em oração, né? Nos ajude pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê graça, sabedoria para conduzir dessa forma. Um grande abraço a todos os irmãos aí, mais uma vez da MISPA. Amém. Deus abençoe, queridos. Não esqueçam, estamos juntos. O Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Só um último aviso, né? Que daqui a pouquinho os irmãos da... online também. Bem lembrado que a pastora falou, você que está no Instagram, no Facebook, nós já temos os cursos acontecendo, a maioria já sabe, né? O curso de aconselhamento, de cura, de libertação, de missões. Nesse formato agora, queridos, a probabilidade, se isso se prorrogar por mais tempo, vai surgir os nossos cursos online, né? Os cursos do Sarados para Amar online. Então, para você participar conosco, entre em contato, né? Você vai ver os nossos contatos nas redes sociais aí, tire suas dúvidas, vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento com você, e você vai estar investindo em missões, abençoando a tantos projetos que nós estamos desenvolvendo no Brasil e fora do Brasil. Amém? Pessoal da MISPA aí, daqui a pouco tem um hangout aí, tá bom? Pra gente fazer o nosso fechamento da noite. Glória a Deus mais uma vez, pastor Vinícius. Deus abençoe poderosamente. Eu ia falar para você cantar, mas a hora avançou. Numa outra oportunidade a gente vai louvar junto aí, e o nome de Jesus será glorificado. Amém? Grande abraço, queridos. Feche seus olhos aí, eu quero orar. Oi? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Saudades. Amém. Pastor Vinícius faz parte também da grade, né? Com certeza ele vai estar conosco ministrando algumas das aulas, e você vai ser edificado pelas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Obrigado. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por mais um culto de adoração ao Senhor, de intercessão. Nós agradecemos porque aquilo que o Senhor tinha para essa noite, nós fizemos. O Senhor nos ajudou a realizar. Obrigado porque o Senhor cuidou de cada um de nós. Obrigado pelos livramentos, pela transmissão ter sido perfeita, agradável. Obrigado, e que o nome do Senhor, Pai, seja glorificado. Crava em cada coração essa mensagem, um lugar para retornarmos, Senhor, e que esse lugar chamado arrependimento, jamais esqueçamos dele, sempre voltemos
para Ele e tenhamos uma vida saudável em Ti, e que o fruto do Espírito, ele salte da nossa vida, Pai. Que a paz, que a mansidão, que a alegria, que os frutos, Pai, sejam visíveis à nossa volta, que nós realmente manifestemos frutos dignos de arrependimento. Fazemos isso em nome de Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, que a comunhão do amigo Espírito Santo sejam com você, com a sua família, hoje e para todos sempre. Quem crê nisso, diga amém. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço. Sintam-se abraçados. Pastor Vinícius, estamos juntos. Deus abençoe. Vou te chamar no hangout lá também, tá bom? Vai participar do hangout com a gente hoje lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe. Paz.